Beleza, meu amigo? Cara, eu vou primeiro, eu quero que tu se apresente pra galera aí que tá vendo a gente aí. É, quem é o Dean? O que que o Dean faz? Né? Qual é a profissão? Quem é você? Fala aí, pessoal. Meu nome é Dean. Eu tenho um filho de 3 anos e meio, quase. Eu sou casado com a Evelyn de Andrade. E eu trabalho na mesma empresa que o Rafael aí. A gente tem esse. Além de a gente ser irmão gêmeo, a gente trabalha na mesma empresa aí, né, não, Rafa? Tem esse privilégio aí pra poucos aí, né? Na mesma companhia. Então, assim. Mas antes de trabalhar Ah, é junto isso com o aí. Rafael, aí eu já conheço ele aí de bastante tempo, desde a nossa adolescência aí, né? Que os nossos caminhos se cruzaram aí e a gente Sim. se tornou aí grandes amigos. E hoje eu sou o padrinho do É, Arthur. padrinho do Artuzão, é. Ei, É isso Dean, mesmo. tu é um cara que bastante me inspira bastante relacionado a porque Sim, é sim, um sim. cara é um cara que lê bastante, a Evelyn lê bastante, nossa, a Evelyn é um monstro, lê muito, né? Então, tem É algumas pessoas na minha vida que influenciaram bastante no meu gosto por livros, porque eu não gostava de ler, né? Então, Aham. a primeira pessoa foi a minha esposa, né? Meu pai lia, minha mãe lia, então, mas era aquela pressão, né? Tem que ler, vai estudar. E aí, pô, o moleque não quer saber. Quando é assim, parece que o cara faz de birra, né? Ah, vou ler nada. E aí, quando eu É comecei, verdade, sabe? e aí, quando eu comecei a namorar com a Jenny, e aí, cara, ela lia um livro por semana, praticamente. Ela lia muito. E eu falei assim, caramba, cara, eu não posso perder pra essa menina, não, cara. Ela lê muito e eu não leio nada. Né? E sem contar que eu tinha muita dificuldade, ainda tem hoje, né? Mas lógico, né? Melhorei bastante. Mas eu tinha muita dificuldade com palavras erradas, eu tinha muita dificuldade na escrita. Então ela foi me ajudando bastante, né? E aí eu, né, vendo ela lendo, né? E eu, cara, me constrangeu. Cara, eu tenho que começar a ler também. E aí, né, como tu falou, né, a gente se conhece desde Uhum. moleque aí. E aí eu lembro que, eu não sei se tu lia, né, escondido, não sei, mas a gente não comentava sobre assuntos de É, livro. Eu não sei se tu sim. lia. Então, o que eu percebi, assim, que tu começou a ler bastante, eu acho também pelo incentivo da Evelyn, né, que a Evelyn também, pô, ela lê 50 livros no ano, quase 60 livros no ano, não sei. Então, nesse naipe aí, né? Então, acho que ela te incentivou também de alguma forma. E aí eu queria saber para ti, cara, o que que os livros têm é, transformou na tua vida, né? O que que ajudou a construir o Dean hoje como pai, como marido, como pessoa? Cara, então, primeiramente eu realmente não tinha esse hábito de leitura, né? Era uma questão, acho, muito, muito da gente ali, da nossa equipe que andava todo mundo junto, os amigos. A gente nunca foi influenciado tanto na leitura, né? Eu acho que até pelo tipo de vida que a gente tinha, né? Vamos supor que a gente tinha uma vida mais ativa, a gente estava envolvido com uma outra vibe. Então, assim, a Eve sempre me inspirou muito na leitura, né? Eu até achava que eu nunca iria ter uma aptidão para leitura, assim, um hábito de leitura como ela tem. Porque realmente pegar ela como base, ela é uma referência muito grande, né? Uma pessoa que lê 40, assim, eu ficava assim meio que perplexo, né? Caramba, como é que pode? Nossa, Até 50 livros hoje, ano. eu fico muito admirado, né, com essa velocidade em ler, né, que ela tem, essa fome de leitura que ela tem, né? Então isso é muito importante, assim. Eu, na verdade, como eu comentei contigo, eu já tinha essa inspiração, a gente já teve muito livro em casa, mas a minha inspiração com a leitura veio naquele momento turbulento das eleições, em 2018. Uhum. Eu acho que aquilo tava me deixando com muita coisa para colocar minha cabeça. Passava muito tempo no Facebook discutindo, falando, tentando Militando. justificar. Tu conhece, né? Então, assim, eu também gosto muito de política, não de partidos e ser partidário em si, mas eu Aham. gosto de conversar a respeito disso, gosto de ler sobre isso.
Então, assim, eu comecei a ler e buscar, assim, aonde eu iria me identificar com a leitura, entendeu? Porque eu acho que isso é difícil. Hoje em dia a gente tem muito aquilo, assim, de quando começar a ler, procurar uma coisa mais autoajuda, Uhum. mais autodidata. A gente já tem isso, né? Quando alguém indica uma leitura, acaba que indica, assim, eu tenho um livro aqui e tal, é bom para isso. Então, assim, isso me desmotivava muito na leitura. Então, eu era meio desmotivado na leitura, mais assim por isso. Aí depois eu procurei algumas coisas, comecei a procurar resenhas de canais, alguns indicavam que eu deveria partir para algo que eu gostasse realmente, entendeu? Então, assim, eu fui entrando aqui, entrando ali, eu comecei a ler um comecinho de uns livros aqui, aí comecei, por exemplo, em 2018, 2018 e 2019, eu parti muito para a leitura de livros políticos, uma leitura mais, uma busca mais sobre o nosso eu em si, entendeu? Aham. Li muito Cortella, como eu sempre compartilhei contigo, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé A também, parte mais Clóvis. filosófica também, né? A parte mais Isso, assim, filosófica. não, como eu não entendia muito como funcionava, eu tinha muitas questões, assim, onde eu buscava uma referência, até porque eu não tinha esse desenvolvimento de leitura, eu não conhecia nenhum tipo de leitura fora aqueles livros mais clássicos de autoajuda, entendeu? Então isso eu comecei a querer buscar mais sobre isso, entendeu? Uhum. E também veio o Arthur, né? Isso também no mesmo momento eu comecei a me importar mais como eu passaria a minha visão de mundo pro meu filho, entendeu? Então, Entendi. assim, além de ter uma vivência, ter aquela nossa experiência eu queria também poder conversar com meu filho, né? Que foi uma coisa também, como tu sabe, eu não tive, né? Aham. De uma parceria em relação à paternidade com o filho. Então, assim, seria muito interessante eu passar isso. Como eu vi em alguns pais de amigos meus que faziam isso, conversavam sobre isso, indicavam algumas coisas de leitura, Sim. cultura. Então isso é muito importante na formação do nosso filho, da família em si, entendeu? A gente vai começando a passar o que a gente está absorvendo ali, né, para Aham. as pessoas que estão do nosso lado. Isso foi o que mais me motivou na leitura, assim. Agora existia um Dean antes dos livros e um Dean depois Ah, sim. dos livros, não é isso? Eu queria que tu Sim, falasse um pouquinho assim, isso. cara, quem era o Dean antes de tu descobrir a leitura e quem é o Dean hoje, assim, o que Isso. tem mudado, assim, cara, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, mais compreensível, enfim. Eu sou uma pessoa que tento mais me colocar no lugar de outras pessoas, né? Então eu tento buscar sempre nas leituras assim, e não ser muito explosivo, que eu dei antes de ler, eu era mais explosivo, era mais calado, eu não gostava muito de conversar, entendeu? Até porque assim, como a gente está incluso naquela sociedade ali, então depois disso acho que eu tive uma visão melhor, entendeu? De relacionamento também, de tudo, assim. Quem não teve uma vivência paterna, assim, de pai, eu digo Uhum. não de não ter um pai. Às vezes você tem um pai, mas o pai Sim, não é sim. presente, né? Mas assim, você não tem essa Uhum. relação de pai e filho, pode gerar dois fatores, né, em você na fase adulta. Ou você ser um péssimo pai também, né? E você justificar isso na ausência do teu pai. Ah, não tive pai mesmo, não tô nem aí, não sei como é que Sim, é. sim. Ou motiva você a ser, cara, não, vou ser diferente, eu quero ser diferente, né? Eu quero ser um pai melhor, um Uhum. pai que eu não tive. Ou não quero ser o pai que meu pai foi para mim, eu quero ser um pai melhor pro meu filho. Então, tem essa motivação. Cara, a presença paterna ela faz uma total diferença na nossa vida. Que bom que os livros Faz. têm nos ajudado, né? Tem essa busca aí, né? Como tu sabe, eu vivo num ambiente, não vou falar religioso, né? Mas assim, a minha convivência com cristãos, né? Infelizmente, é muito difícil colocar na mente do cristão a importância da leitura, né? De ler, né? Porque às vezes Sim, sim. a gente nós confessamos a nossa fé, nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, mas a gente nunca leu a Bíblia, por exemplo. A Bíblia por inteiro, ou não lê a Bíblia, não tem uma vida de devoção, né, na Sim, sim. palavra de Deus, né? Então, quando eu leio a Bíblia e leio outros livros, assim, cara, minha mente abre ao extremo. Cara,
Por Sim. isso que a Bíblia fala isso, cara, por isso que o fulano escreveu aquilo no livro tal. Então é difícil, infelizmente, implantar na cabeça de muitos cristãos a importância da leitura, né? É porque é um desafio, né? É um desafio pra gente. Então, tipo assim, a gente não quer saber de outra coisa, ela prefere, é mais satisfatório que ela entenda só daquela forma, Do entendeu? jeito E a partir do dela momento que tu. Isso, a partir do momento que tu tens uma visão de mundo, de aspecto, de sociedade, de vivência diferente, tu vai procurar clarear mais o teu entendimento, né, também, porque sim, acaba que tu se sente muito desafiado, entendeu? Em sim, relação à leitura. É uma situação bem aquilo também, não adianta a pessoa ler demais e não raciocinar sobre aquilo, né? isso, A pessoa exatamente. trazer aquilo para si, tentar entender o que o autor falou, em que momento da vida ele estava naquele momento, Aham, porque como tu sim. sabe, é uma situação bem interessante o caso da leitura em si, entendeu? Eu percebi que eu lendo outros livros, né? Não só. Eu tenho minha Bíblia como referência, eu tenho ela Sim, como sim. devoção diária, né? Mas eu percebi que lendo outros livros sobre outros assuntos, né? Enfim, até de autores não cristãos, eu Uhum. consigo defender mais a minha fé, entendeu? Assim, por mais que ele passe uma visão diferente, né, ou então atacando o cristianismo, eu consigo aprender com aquilo para depois eu conseguir defender a minha fé, né? E não ser uma pessoa, não, tá errado, vai pro inferno, é do Sim. diabo, é assim, é pronto. Né? Não, procurar entender também, tentar ter um argumento, conversar com a pessoa. Né? Eu acho que Eu acho que isso é bem importante na leitura, entendeu? Ela te dá essa assertividade de tu poder exatamente. conversar, tu entender que realmente pode ser que não foi assim, mas tu tem essa habilidade de conversa, de abertura, entendeu? Até porque, assim, é um caminho onde o autor lá que escreveu o livro, ele está falando com as pessoas, mas ali são várias interpretações, várias situações, várias ocasiões. Isso te faz refletir bastante também, assim, é bem interessante. Eu tenho um desafio, né? Todo ano, o meu desafio é ler a Bíblia toda em um ano e e ler 12 livros ao ano. Então, esse é meu Uhum, desafio, é o mínimo, né? Esse é uhum, o que eu tenho que fazer. Ano passado eu consegui, e eu tenho feito isso já desde 2017, 2016, uhum, 2017. Eu tenho feito isso. E ano passado foi o ano que eu consegui ler mais livros, né? Deu 20 livros, né? Além de ler uhum. a Bíblia toda. E aí, por conta do isolamento, né, cara? E aí Não, eu queria te olha perguntar que como é que tem te ajudado aí nessa época de isolamento a leitura dos livros e relacionamento com a família. nesse isolamento, isso foi muito bom, porque é uma forma de a gente poder centralizar mais a nossa cabeça em um momento, a gente parar e fazer uma coisa também que a gente gosta, né? Sim. Nesse momento, sair um pouco da correria ali do. Porque por mais que a gente esteja em isolamento, a gente continua trabalhando. Então, Sim. para a gente Tem a poder família também, né? fazer. Tem a família também, entendeu? Tem a criança, a gente precisa fazer as coisas que tem para fazer em casa. Então, a gente precisa dividir. Então, a leitura ela acaba equilibrando, né, essas atividades dentro da casa, assim como a família. Até porque eu leio uma parte, aí quando a Evelyn quer ler, eu faço as coisas com o Arthur, aí eu seguro o Arthur aqui, a gente Legal. continua brincando. E aí assim vai, entendeu? Senão Às ela vezes não eu ia leio, ele conseguir tá ler comigo. 50 livros aí, né, no ano. A gente faz essa divisão assim, sempre tentando ajudar, né? Porque, até porque, como ambos gostam de ler e gera um tempo, às vezes a gente até deixa de assistir algumas séries que a gente tem pendente, alguma coisa do Aham. gênero, porque a gente pretende continuar na leitura, né? Entendeu? Então, assim, e hoje também é muito importante, porque com esse isolamento, a gente acaba incentivando o nosso tipo de leitura também. A Evelyn hoje ela já absorve os livros e lê também algumas coisas, a gente divide livro, entendeu? Isso é muito bacana Legal. também, que não tinha assim entre a gente. Eu acho que era uma das coisas que a gente tem aí 11 anos junto e a gente ainda não tinha nessa
essa sintonia de trocar a leitura, eu ler o mesmo livro que ela e assim vice-versa, né? Indicar leitura, isso também é muito importante, é muito legal pra gente nesse período aí. Se você não É tiver verdade. uma fé convicta, tudo que você lê de diferente, você vai se levar, né? Você vai se emocionar e acabar se levando, deixando se levar pela doutrina do que está no livro, do que, enfim. Então eu acho que o que eu fiz primeiro, né? O que me despertou, o que eu aconselho a vocês. Saiba defender sua fé. Então foi o que eu procurei. Eu sou cristão, nasci no berço cristão, mas eu não sabia defender minha fé, pô. Então, o que eu fiz? Eu procurei estudar, procurei ler, procurei investir tempo, dinheiro com livros, com uma Bíblia boa, que até isso influencia, cursos, para poder defender a minha fé, pô. Por aí, é isso mesmo? Cara, é isso. E aí, qualquer livro que eu leia diferente, ou então que bata de frente com a minha fé, eu consigo refutar, eu consigo ter uma opinião crítica, eu consigo ter uma opinião construtiva a respeito do livro, sabe? Assim, e eu. Isso é interessante, porque eu também tenho ao contrário, entendeu? Assim, Sim. eu tenho por exemplo, quando você apresenta um referencial teórico que eu entenda, entendeu? Aham. Por isso que é importante a pessoa, independente do que ela acredita, que seja certo ou errado, que ela leia e não se deixe levar por um autor ou outro, Sim, entendeu? Porque sim. acaba que a pessoa porque a gente tem, como ser humano, a necessidade de ter ídolo, né? Então a gente acaba achando uma coisa que a gente gosta e dando preferência para aquilo e levando aquilo para a vida. Então, Aham. assim, isso é muito importante. Antes de tudo, a gente se reconhecer como pessoa, reconhecer como baseado no teu referencial teórico bíblico. Então, isso é importante, porque acaba que o que a gente tem hoje é uma grande parcela da população que simplesmente eu acho, eu quero e pronto, entendeu? Então, assim, Uhum. isso é difícil, porque as próximas gerações, se continuarem também assim, o caos é iminente, entendeu? Porque a gente não tem essa, essa, essa busca de um conhecer mais amplo, entendeu? A gente gostou de uma situação, criou uma preferência e vamos ficar ali. Exatamente. Acaba que isso aí acaba dividindo a gente como sociedade, que é o que está acontecendo. Eu gosto do B e eu gosto do A, nada vai refutar nada e a gente vai seguir assim, entendeu? Então, E, assim, e assim, nesse mundo aí, nesse meio aí, quem te inspira, cara? Quem é aquela pessoa que te inspira? Quem é que você, assim, toma como referência? Tu já falou que foi a Evelyn, né? Mas tem mais alguém aí? cara, hoje, assim, eu gostei muito assim de ter tanto ela quanto você aí como nessa parte de leitura, né? Porque a gente acaba que, pô, o Rafael leu cinco, eu vou voltar aqui para ler aqui, que o Rafael tá ganhando de mim aqui, entendeu? Mais ou menos. É bom, Isso é pô. muito interessante, isso é muito interessante, mas assim, a partir do momento que eu comecei a ler algumas pessoas, eu acho assim, eu não tenho uma pessoa em si fixa, sabe? Uhum. Que se inspira, que, pô, eu tenho aquela pessoa, eu admiro, eu sempre falo assim, eu tenho aquela admiração por aquele cara ali, ele tem um conhecimento que é diferenciado das pessoas e que ele adquiriu aquilo ali com tempo, com Anos de leitura. leitura, anos de leitura. Então aí tu para e pensa assim, cara, para chegar pelo menos 10% daquela pessoa ali, para poder conversar depois no futuro com meu filho mais velho, eu tenho que ler mais um pouco, sabe? Eu Sim, tenho que sim. poder entender, eu tenho que poder. Como eu falo para Evelyn, uma coisa que eu tenho, eu não consigo te dar frases. Eu sou péssimo de memória, cara. Uhum. Assim, memória de frases de livros, como citações. E eu Uhum. admiro muito, cara, quem consegue isso, assim, sabe? Não, eu também não Eu tô falando consigo. aqui, eu tô falando aqui e falo bem assim, não, ó, eu tenho um livro que eu li aqui que ele falava exatamente essas palavras O aqui. autor Aí tal o falou cara, assim, assim. Não, também não tenho. cara, eu fico admirado, porque eu acho que para a pessoa poder decorar, ou ela tem que ser muito boa de leitura, ou ela leu demais, entendeu? Por É, exemplo, uma obra em específico, ou vamos supor, tu consegue lembrar alguma coisa da Bíblia, sim, entendeu? sim. Algumas partes, alguns trechos, exatamente porque esse referencial tu vai ter. Então isso é importante também, Mas, entendeu? mas tem gente que grava assim, os versículos e tal. Eu não consigo. Né? Também tem.
Eu Eu também tenho um não. amigo, Calil, que ele fala, ó, tal, versículo tal, fala assim, assim, assim. Eu falei, caramba, eu sei que lá fala isso, mas É, o versículo, o capítulo, entendeu? cara, eu admiro quem consegue fazer essas coisas, porque eu também sou péssimo, cara. Olha, eu lembro, assim, dos livros, lembro das histórias, algumas histórias que mais me cativaram, algumas coisas, assim, que me chamaram mais atenção, mas decorar aquela... Que tem livros, assim, que eu falo, cara, eu queria decorar isso aqui. Eu tinha que ler... Aí eu pego o livro de novo lá, e aí, mas não, depois de um tempo já esqueci de novo, assim, da frase em si. Dá um conselho aí pra galera e deixa um recado aí antes de ir embora. Galera, leiam livros, bastantes livros. São coisas assim que são histórias, situações, momentos da vida da gente em que a gente vai ler, vai se identificar, vai levar a história para o resto da vida. Então, assim, são experiências únicas, entendeu? Por mais que sejam os mesmos livros que várias outras pessoas leram, mas você sempre vai tirar a sua visão daquilo. Dependendo do seu momento, aquilo vai ser importante, e não cair na zona de conforto. Eu acho que Sim, o importante da leitura é isso, sabe? Não cair na zona de conforto. Por mais que tu não goste de determinado autor, não adianta eu ler a Bíblia para dizer assim, eu li a Bíblia 2 vezes, eu posso te refutar. Porque ali não, são não só vai. palavras, Não entendeu? vai Ali são conseguir, só palavras. é verdade. Então, assim, são palavras, ali é um manuscrito histórico, então assim, é o que eu te falo. Então, assim, é uma situação em que realmente a pessoa tem que querer ler no momento que ela quer buscar sobre aquela situação. Então, assim, é por isso que. Tem livros que eu tenho aqui alguns, né? Que a gente usa para dar aula lá na igreja. O que o autor fez, né? Ele fez várias pesquisas e ele vai explicando versículo por versículo, assim, de algum livro da Bíblia. Ele pega lá o livro de Uhum. Mateus e aí ele vai explicar versículo por versículo. Cara, é sensacional. Se você pegar esse comentário assim bíblico e pegar a Bíblia, você vai passar na frente de muita gente que está há anos na igreja, mas só lê a Bíblia, entendeu? Porque te dá uma ideia histórica, te dá uma ideia cultural do que aconteceu naquele momento que estava escrito, né, ali do versículo que foi escrito. Então, os comentários bíblicos é sensacional. Quando eu fiz essa descoberta aí, eu falei, cara, esse é o caminho aqui para você entender um pouquinho melhor. A Bíblia é um livro Uhum. vivo, você tem que. É diário, cara. E ele fala contigo e no outro. Você lê um versículo hoje e te dá uma ideia, né, de mundo, enfim. E aí amanhã você lê o mesmo versículo e já te dá uma outra visão. Eu falei, cara, como é que ontem eu não percebi isso, hoje eu li e já vi dessa forma. Então, é um livro. Por isso que eu coloco como o melhor livro. Eu sei como é que é. Eu Pronto. sei como é que é. Cara, obrigado aí por estar nessa live. Valeu, a gente vai se falando aí. Quem assistiu a live aí, dá um like aí, Valeu. compartilha, comenta aí. Valeu, Clica pessoal. aqui, ó. Vai Clica, aparecer um negócio aqui, ó. Aí tu clica bem aqui, ó. arrasta Tu pra vai, cima. arrasta pra cima aqui, Pessoal, obrigado compartilha, aí. dá like. Obrigado Obrigado aí, mesmo aí. pessoal. Quem ficou até o Valeu, final, Rafa, pelo valeu. convite.